chegando com mais um Só Prosa Boa. Minha convidada cuida de... Acho que pode falar um pouco de agro, de sustentabilidade e também da sua dor de cabeça, que às vezes está assistindo esse podcast. Ela resolve dor de cabeça, mas ela não é médica. Ela vai contar quem é ela. É a Flávia Leal. Bem-vinda. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui, né, nessa mídia diferente hoje no podcast. Bom que a gente pode falar com um pouco mais de calma, né? Normalmente outras Muito redes rápido, sociais né? 1 minutinho, 5 minutinhos só. Então vai ser um prazer poder bater esse papo aqui com você. Eu sempre pergunto quem é você, quem é a minha convidada Flávia Leal de hoje. Bom, eu sou a Flávia, eu sou jataiense, tenho muito orgulho aqui da nossa cidade. Eu sou engenheira ambiental, eu sou formada pela Universidade Federal de Uberlândia, então morei em Uberlândia 7 anos, concluí meus estudos de ensino médio, fiz a faculdade por lá. Depois de lá eu vim para Goiânia, fiz meu estágio na Delegacia Estadual de Meio Ambiente, junto com o Dr. Luziano, que é aqui nosso conterrâneo também. Então fiquei 6 meses por lá, foi uma excelente experiência. Depois eu retornei para Jataí, né? Sempre um desejo retornar para cá. E aqui eu tô já há bastante tempo. Comecei minha carreira ali na Secretaria de Meio Ambiente. Você trabalhou no serviço público? Trabalhei 2 anos e meio como analista ambiental e também como gestora de resíduos sólidos aqui do município. E aí, depois desse período, eu fundei o escritório junto com os meus sócios, o Álvaro Santos e a Michele Mantelli, a Consult Soluções Ambientais. E, em paralelo a isso, eu tive uma carreira corporativa também. Nossa, então é muita coisa, né? Sim, sim. Eu trabalhei por 5 anos na Cargill. Exatamente quando nós fundamos o escritório, eu acabei passando num processo de seleção, numa posição na Cargill, como especialista de meio ambiente. Fiquei 5 anos morando em Rio Verde. E exercendo esse trabalho em paralelo junto com o nosso escritório aqui em Jataí, a Consult, né? Então, e agora você está 100% na Consult? Isso. E aí, em dezembro de 2024, eu saí da Cargill num processo de layoff e retornei aqui para Jataí. E aí fiquei focada 100% no escritório. Era hora da gente colocar força e energia ali. Vamos falar um pouquinho sobre esse... Primeiro, acho que essa questão climática a gente precisa deixar claro. Até tem um parceiro aqui que é da Inovados Engenharia e Sustentabilidade, que é energia solar. Não é moda, veio para ficar a questão do desenvolvimento com sustentabilidade, né? Sim, sim. Eu gosto de lembrar, Guilherme, do início da minha carreira, assim, que eu acho que carreira não é só quando a gente forma e começa a trabalhar, né? A gente vem desenvolvendo habilidades ao longo da vida inteira. Quando eu fui escolher o meu curso de formação, a engenharia ambiental, estava no ápice falar sobre aquecimento global. E naquele momento talvez fosse uma moda, né? As pessoas ainda não acreditavam, ninguém tinha certeza. Assunto, né? E de lá para cá a gente teve uma longa caminhada. Hoje, por exemplo, se você pergunta para as pessoas, você acredita no aquecimento global? É muito difícil você ouvir alguém que fala que não acredita, né? Então, eu acho que essa questão de moda, né, do aquecimento global, da sustentabilidade, apesar de ter sido uma palavra que foi muito usada, né, eu acho que hoje as pessoas já entendem que não é mais esse o caminho. Talvez porque a gente está percebendo diretamente esses fatores ligados à nossa mola propulsora, que é o agro, por exemplo, o atraso de chuva, excesso de sol, a falta de chuva, talvez, as enchentes Brasil afora. Parece que chegou mais perto, né? Exatamente. As pessoas estão sentindo na pele, né? A gente não tem mais uma estabilidade como a gente tinha antigamente. Antigamente a gente não tinha uma previsão. O ano era como se fizesse uma previsão, né? Exatamente. E aí tem tornado cada vez mais desafiadoras as produções, né? Em todos os sentidos. Então, a moda, ela passou, a realidade bateu na porta das pessoas e aí está todo mundo buscando entender agora como que isso vai funcionar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam. Eu acho que a gente pode começar pincelando e falando um pouquinho sobre a erradicação de pendências do CAR. Isso é um assunto importante que todo mundo precisa ficar muito atento, inclusive para não ser penalizado, né? Sim, o CAR, ele é assim como a palavra sustentabilidade, né? Quando foi criado o CAR e todo mundo foi obrigado a fazer o registro do CAR, acabou ficando um assunto muito batido, maçante, que as pessoas até nem gostam de falar sobre, né? Elas ficaram com aquela realmente dor de cabeça sobre esse assunto.
E foi um projeto muito assim, a toque de caixa, né? Todo mundo tinha um prazo, tinha que fazer a inscrição, era obrigatório, ia depender desse documento, né? E não houve uma exigência de como que deveria ser feito, porque tipo de profissional deveria fazer. Qualquer pessoa poderia fazer o CAR. E o que isso gerou? Gerou muitas inscrições feitas de forma errada. Então, muitas propriedades foram declaradas com as suas áreas de forma errada. Então, às vezes, reserva legal foi declarada em área que é utilizada para produção, né? Não foi declarada área de APP. E aí, isso ficou ali registrado, né? Exatamente. E aí, quando o produtor ele precisa desenvolver alguma atividade, precisa de uma licença, vai ampliar a área de produção dele, enfim, ele se depara com essa dificuldade. Né? Então, um dos principais pontos do CAR que a gente continua falando, né, um assunto que não morre nunca, é justamente esse. Primeiro, é corrigir essas declarações que foram feitas lá atrás. E segundo, as atualizações, né? Porque os sistemas continuam mudando, Mas né? ainda tem gente que ainda não corrigiu? Ainda tem gente que ainda não corrigiu. Tem gente que não sabe nem cadê o CAR. Não sabe nem as informações que estão declaradas no CAR. E é mais frequente do que você imagina. Então, tem gente que nem tem também o CAR. Então, a gente ainda recebe clientes nessa etapa. E tem também as mudanças, né? Não para de ter atualizações legais e de sistemas. O ano passado, o Estado lançou a plataforma do Estado, né? O SICAR de Goiás. Ele antes era da plataforma federal, né? A mesma do Brasil inteiro, e agora nós temos a plataforma estadual. Aí então, você precisa migrar tudo. Precisa migrar esses dados, essas informações, o projeto geográfico. E você, como profissional, precisa se atualizar o tempo inteiro, não é? O tempo inteiro. Nós, como engenheiros florestais ambientais, legislação ambiental é a base do nosso trabalho. E todos os dias a gente faz um trabalho, inclusive no escritório, de conferir, diário oficial, de ler. E assim, às vezes você lê uma legislação hoje, você entende, você lê ela amanhã, você vai tirar outro entendimento. Assim, as legislações, infelizmente, dão margem para muitas interpretações, né? Então, a gente tem que estar frequentemente estudando. Tem algumas leis que eu já li mais de 10 vezes e ainda volto nelas quando precisa. E o plano de recuperação de áreas degradadas, como é que funciona? Cada propriedade tem que ter um ou não necessariamente obrigatório? Não necessariamente. É só se tiver área degradada? Só se tiver área degradada. O que é a área degradada, né? Pode ser uma APP ou pode ser uma reserva legal, né? Mais especificamente, são os casos mais comuns, em que você fez ali uma remoção de vegetação em uma área em que não se podia fazer. E aí você precisa recuperar essa área. Né? Então, por exemplo, o caso de APP, que é muito comum, né? Nascente ali tem que ter 50 metros. Né? O corpo hídrico também tem APP em cada lateral, a depender da largura. Né? E aí você foi lá e derrubou um pouco dessa área para poder aumentar a sua área de pastagem ou de lavoura. E não podia. Então, quando a imagem de satélite olha isso, vê que não está compatível com o que deveria ser, aí a fiscalização vem, faz a exigência de você fazer uma recuperação para essa área. Né? Especialmente áreas de APP que são imprescindíveis a fazer o PRAD, executar um PRAD. Como é que está funcionando aquelas fiscalizações com satélites, aquilo tudo? Como é que está isso? É uma confusão. A gente escuta muita gente falar disso, o pessoal fica revoltado. Tá? É um tema bem complexo, Guilherme, porque a gente tem os sistemas, né, que foram desenvolvidos para monitorar as áreas de desmatamento, né? No início foram desenvolvidos para monitorar as áreas de desmatamento mais da Amazônia e depois se estenderam para todo o Brasil, né? Aqui como na nossa região, por exemplo, do Cerrado. Então, no satélite, ele identifica as diferenças, né, das imagens, áreas em que antes tinha vegetação e agora não tem, né? E ele emite um alerta sobre isso. E ele notifica, né? Então, ele emite esse alerta e os órgãos ambientais trabalham com esses alertas. Então, eles, a partir dessas imagens, dessas identificações, desses pontos, eles notificam aí os proprietários rurais a se regularizarem. Em alguns casos, pode ser gerado um embargo, né? Que depois precisa ser resolvido. Em outros casos, não se gera o embargo, só mesmo um alerta. E aí a gente tem os casos, Guilherme, que não necessariamente esse alerta ele é real.
né? Às vezes foi uma imagem que estava deslocada, né? Um polígono ali deslocado. Então ele acusa um desmatamento em uma área que não tem. É isso que exatamente os produtores, pelo menos quem ouve, que a gente ouve e fala, né? Sim, sim. E aí o que acontece, né? No mundo ideal, a gente teria fiscais para ir em campo e verificar em campo se aquele alerta procede, né? Antes de fazer qualquer procedimento administrativo. E aí sim, se proceder, a gente faria o processo, auto de infração, embargue, etc, né? Mas a gente não tem número de fiscais suficientes, nem estadual, nem municipal. Isso seria uma utopia pensar isso, né? Então, por isso que hoje o trabalho é muito mais em cima das imagens de satélite mesmo. Do que vocês, profissionais, informam, os engenheiros, né? Sim, exatamente. E aí o nosso trabalho, às vezes, é justamente isso, provar, ir lá em campo, né? Tirar foto, registrar. Você acaba sendo construir fiscal. O laudo. Né? Sim, de alguma forma. Construir o laudo e mostrar para eles, olha, realmente teve, não teve... foi dessa proporção aqui, né? Aí que geram os laudos, aí você tem que fazer um laudo ambiental técnico, é isso? Isso. Às vezes a pessoa precisa só de um laudo, é isso? Às vezes sim. Não menosprezando, mas assim, só um laudo. O laudo depende, tem várias situações, né? Então tem laudos que a gente consegue fazer só utilizando imagens de satélites e comparando, porque tem vários sistemas com imagens, né? Então tem sistemas que, às vezes, no mesmo dia você vai pegar uma imagem melhor, outra pior, você vai conseguir fazer as comparações. Alguns precisam ser mais complexos, a gente precisa fazer análise de solo, demonstrar se é uma área, por exemplo, hidromórfica ou não, mostrar a vegetação que tem presente na área, que faz a caracterização, né? E aí, depois do laudo, a gente precisa argumentar isso com o órgão, né? Precisa ir lá, mostrar, comprovar e conseguir o parecer dele. Então, tem todo esse trabalho também de articulação com as entidades. Me fala um pouco sobre as licenças ambientais. Para tudo tem que ter licença, é isso? Não. A gente tem passado por um processo de mudança de licenciamento ambiental significativo, assim, nos últimos anos. Evolução mesmo. Evolução mesmo. Para você ter ideia, quando eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, praticamente toda empresa precisava de uma licença ambiental. Estou falando de 7, 8 anos atrás. Por isso que a minha pergunta foi essa. Desse jeito. Precisa ter licença ambiental para tudo? Quase tudo precisava. Um consultório odontológico, um consultório médico, e desde um consultório muito pequeno até um hospital muito grande precisava. Qualquer oficina mecânica, lava-jato, até uma indústria de porte muito grande, né, precisava de uma licença. Hoje em dia, a gente tem tentado... ir para um sistema de monitoramento das empresas que geram pouco impacto ambiental ou que são impactos ambientais mais previsíveis e fazer com que eles não precisem do processo de licenciamento ambiental. O que é importante? As pessoas não estão isentas de cumprir a lei, elas só não precisam fazer o procedimento de licenciamento ambiental. De forma prática, um consultório odontológico hoje precisa de uma licença? Não, na maior parte dos casos não. Mas ele tem resíduos perigosos que ele continua precisando destinar de forma correta para uma empresa correta e ter toda a documentação sobre isso. Oficina mecânica, a mesma coisa, dependendo do porte, não precisa mais. Mas ela precisa ter o sistema de controle de efluente, um sistema de gerenciamento de resíduos, dos resíduos perigosos que são gerados. Então, ele continua tendo que cumprir outra série de exigências das leis, sabe? Pois é, e aí a gente pode separar isso. Licença ambiental simplificada. Sim. Que é esse caso de baixo impacto ambiental. Isso, sim. Exatamente. A corretiva, regularização de empreendimentos e operação sem licença. O pessoal começa e descobre que tem que ter licença, é tipo isso? Isso, exatamente. Em geral, empresas de médio porte, de pequeno ou médio porte. A licença ambiental simplificada ou registro ambiental são para atividades de baixo impacto, né? Então, gera pouco impacto, é mais um monitoramento, a gente faz a LAS. Licença corretiva é quando o empreendimento já está operando, mas está sem a licença, né? Então, a gente vai lá e faz o procedimento.
E existe todo o outro fluxo completo, que é a licença prévia de instalação e operação, que você solicita antes de iniciar a obra de um empreendimento. E aí a gente está falando de impactos maiores. A gente está falando, por exemplo, de uma empresa grande, de uma indústria, de um loteamento, de um posto de combustível, de um loteamento. Loteamento, às vezes, envolve supressão vegetal, né? Envolve você desmatar alguma área, né? Que é normalmente polêmico, né? Tá normalmente próxima à cidade. Então, você precisa fazer isso muito antes de começar a divulgar que você está construindo um empreendimento. Nossa, tem todos esses detalhes. Por isso que nesse caso do seu da Consult, é uma consultoria mesmo. Primeiro, você não vai chegar lá fazendo. Não. É consultoria mesmo, não é isso? Eu entendi, é isso? Isso, exatamente. Antes de você começar, o ideal é antes de você começar, você tá na ideia ali, é você já conversar e entender tudo o que você precisa. Porque senão você vai fazer um investimento e depois você tem um risco muito alto de perder esse investimento. Eu vou te dar um exemplo, que não é aqui na cidade, por exemplo. Uma indústria que está instalando na cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul. Um investimento milionário. E eles fizeram um processo de licenciamento ambiental 10 anos antes... Caraca! De começar a construção da indústria. A cidade de Inocência tem poucos habitantes, eu não sei se chega a ter 10, 20 mil habitantes, e ela mais do que dobrou o contingente de pessoas nessa fase de construção. Então, imagina como fica a cidade na construção de uma indústria desse porte. Né? Então, é por isso que é preciso fazer antes, é preciso se planejar antes. E isso até, por exemplo, para você evitar surpresa, regularizar na hora, tipo isso, né? Exatamente. Isso é, por exemplo, o caso da indústria, né? Estou falando de investimentos muito grandes. Mas até quando a gente vem aqui para a nossa realidade do agro, Guilherme, por exemplo, o que acontece muito, as pessoas fazerem aquisições de novas fazendas, sem antes fazer uma avaliação ambiental daquela área. Então, ele compra a fazenda, tem mais de 20% de reserva legal e ele quer abrir essa área para poder fazer plantio ou para poder fazer pastagem. E aí, ele compra sem olhar os documentos, sem fazer aquela validação, sabe? Sem fazer um processo como se fosse um processo de auditoria. E aí ele muitas vezes é surpreendido, ele descobre que às vezes ele não pode fazer a supressão daquela área, ele descobre que o processo de supressão, né, de licenciamento vai demorar de 6 meses a 1 ano e ele já queria começar plantando para poder tirar um pouco do retorno daquele investimento. Então, nesse sentido, planejar é sempre melhor e consultar a gente é importante, né? Por isso que é consulte. Exatamente. O SA é de solução ambiental, Soluções ambientais. Regularização ambiental rural. Eu estava dando uma olhada aqui, tem um lugar que a gente precisa, inclusive dá para esquecer os problemas, que é no Hotel Termas Bom Sucesso, gente, um oásis do Cerrado, uma delícia. E ali a gente vê natureza, ver preservação ambiental e, claro, a água termal, 40 graus, que é um patrimônio nosso, né? Uma particularidade aqui da nossa cidade. Gente, uma delícia. O povo fica indo para Caldas Novas, lá tudo esquentado, viu? Aqui é natural. E fora as propriedades medicinais que existem nessas águas de grandes profundidades, como a de Jataí. E, então, se você quer descansar nesse oásis, que é o Hotel Termas Bom Sucesso, você pode aproveitar isso no dia 5 de agosto para comemorar o aniversário de Rio Verde. Vai ter Happy Hour com Bárbara Teles, dia 5 de agosto, show ao vivo na área das piscinas, celebrando o aniversário de Rio Verde. R$70 por pessoa, você curte o dia todo com um show gostoso e aproveita a delícia das piscinas do Hotel Termas Bom Sucesso, nosso parceiro aqui do Só Prosa Boa. Ali é uma área que a gente tem muita questão ambiental, né? Na verdade, os lagos de Jataí foram construídos justamente para preservar nascentes. Né? Claro que eu acho que do Bom Sucesso talvez não, mas os outros, tipo o JK, preserva aquela nascente lá do meio do parque ali do Exército, do Diacuí, a própria aquela nascente, o Brisas, o córrego do Tatu, salvo engano, o nome. Isso também é interessante a gente observar. Claro que a gente está falando de área rural, mas isso é interessante, porque, por exemplo, ali do ladinho tinha pasto, tinha tudo. A gente vai vendo também a mudança na parte urbana, né? O planejamento urbano. Ele é uma das matérias que a gente passa pela formação nossa ali como engenheiros ambientais e florestais. Sempre tem, né? Hoje, por exemplo, um dos impactos que Jataí sofre e muitos municípios estão sofrendo é com a drenagem urbana.
Então, essas áreas verdes que foram criadas, inclusive, elas auxiliam muito nessa questão da drenagem urbana, né? Porque são áreas impermeáveis, né? E justamente como você falou, foram feitas para preservar as áreas de APP. E hoje é obrigatório, né? Antigamente até você poderia construir um loteamento e canalizar, né? Às vezes ali aquela água deixava de ter aquela APP, realmente matava ali aquela APP, né? Construía um bairro sobre aquela área ali, né? Você drenava, fazia uma drenagem daquela água. E hoje não mais, né? Hoje qualquer processo de loteamento você tem que preservar a APP. Você não constrói sem ter esse planejamento também. Gente, agora um planejamento bom é ir na Book Churrascaria, né não? Você gosta da Book? Com certeza. Sempre almoço por lá. E você sabe do jantar? Sim. Pizza. As crianças adoram. A Book, além de churrascaria, é pizzaria. Aí agora é o prazer de saborear um bom churrasco e também uma boa pizza. Aberto de terça, domingo, almoço e jantar. Faz a sua reserva no 3636-9262 e lá tem um espaço de evento. Vocês que mexem com agro sabem muito bem disso. Diversos eventos do agro, inclusive, acontecem lá. Naquele espaço de evento você pode reservar, fazer seu aniversário, a festa, a confraternização, o encontro, a reunião lá na Book Churrascaria. Um abraço, Nívia, um abraço, Cláudio, obrigado pelo patrocínio. Book Churrascaria. A Pé de Meia é aquela loja que vai deixar você confortável, né? Porque na Pé de Meia não adianta nada ser só bonito por fora, né? Por dentro também tem que estar confortável, tranquilo, elegante. E a Pé de Meia, Fernandinho e toda a equipe lá vão te ajudar nisso. Eles são especialistas em conforto e autoestima. Você muito mais à vontade. Pé de Meia, especialista em moda íntima, 2 lojas, uma em frente ao supermercado Jataí e a outra lá em cima no Jataí Shopping. Então não perde tempo, chama o pessoal e aproveite. A gente está falando tanto de sustentabilidade aqui, o pessoal tem, esse pessoal da Inovatos atende muito também os produtores rurais, a gente tem aí energia solar também nos armazéns, essa evolução ela chegou nas propriedades rurais e você que está me acompanhando e quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Inovatos Engenharia, 3014-4118, qual que é a importância dessa geração sustentável de energia? Principalmente na fazenda, eu falo. Então, a gente tem passado por uma evolução nas fazendas, né? Elas têm se tornado grandes complexos, né? Industriais até, digamos. Elas deixaram de apenas produzir grão, começaram a armazenar o grão, a tratar o grão, a produzir semente, né? A comercializar a semente, a ter também atividades, às vezes, de bovinocultura. E aí a gente entra, acho que o último segmento que costuma entrar é justamente esse da produção de energia. As fazendas, elas têm buscado ser autossustentáveis, a produzir tudo que elas precisam, a aproveitar o máximo daquele ciclo e daquela cadeia que elas têm. Então, por exemplo, quando a gente tem uma soja que não foi aproveitada, não foi comercializada, ela pode se tornar uma ração animal, né? Um resíduo líquido, né, do trato ali do bovino, né, gera um fertilizante que pode ser aplicado nas áreas de lavoura. E a energia é a mesma coisa, ela entra dentro de todo esse complexo, né, energia solar, fornecendo, né, um pouco mais dessa independência para essas grandes propriedades. E tudo isso precisa passar por um olhar crítico de regularização ambiental. Sim. Inclusive energia? Inclusive a energia precisa ser acompanhada, né? O local que ele vai ser instalado, né? Não necessariamente da licença ambiental a depender do porte, né? Depender do porte não é necessário. Mas, digamos que a gente tem um complexo ali, né? Então, eu preciso olhar para esse complexo como um todo, né? Para todas essas atividades que são desenvolvidas ali naquele imóvel. Entendi. Então, se você precisa de energia solar, depois dessa aula, 3014-4118, a minha parceira Inovatos Engenharia. Obrigado pelo carinho e pela parceria. Eu quero dar as boas-vindas agora ao meu amigo Leder. Ele entrando agora de patrocinador nosso. Nos próximos meses, a gente vai falar muito sobre o Leder Gomes. Ele transforma aluguel em casa própria. Mais de 100 imóveis entregues da chave. Ele
cuida da chave do seu sonho, né? Destrava a chave do seu sonho. E inclusive você pode aproveitar construção e aquisição no Nossa Senhora de Fátima, 350 mil casas solteiras no lote, parcelamento total de entrada, facilidade para você aproveitar. O número do LEDER é 99218-2527. Você que quer comprar o seu primeiro imóvel, sonha tanto com a sua casa, deixe esse sonho nas mãos do LEDER Gomes, que ele vai te ajudar. Não esquece, 99218-2527, muito fácil o WhatsApp dele. Quero também aproveitar que nós estamos aqui falando de tantas coisas boas, né? Agradecer o pessoal da AMA Viagens, nossa parceiraça aqui, a AMA. Você já viajou com a AMA? Não, ainda não tive esse prazer. Mas é gostoso o jeito que eles postam os vídeos, você já viu? Sim, nas redes sim. sociais. Peraí que eu vi a Amanda postando uma promoção aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Aí, África do Sul, ó, 20.583, você vai até no onde aqui, ó? Você vai no Safari? Vai, ó. Hotel Safari, ficou hospedado. Que chique, gente. E tem uma outra aqui que ela colocou, que ela está fazendo promoções de hotéis all inclusive Iberostar pela primeira vez na história. Desconto até R$700 por quarto, saindo 12, entrada mais 12 de 534,69 de 17 a 22 de outubro. Olha, e só para hoje e amanhã, Vila Galé, saindo 6.679. Gente, barato demais, ó, de 6 a 11 de novembro, 5 noites com hospedagem all inclusive. Vou sair de Goiânia, bagagem despachada, barato, hein? E não, gente, assim, ó, eu vou falar como é que fica parcelado. Você fica assim, esse preço tá alto. Vila Galé, Marés, olha aqui, ó, você vai pagar entrada mais 12 de 448. Se organizando sempre cabe. Que é isso aí? Iberostar, na Bahia, 6.679, entrada mais 12 sem juros de 539,99. Baratinho, acho que você vai para o All Inclusive, vai com a AMA Viagens. A Intelecto Contabilidade. Gente, isso aqui também é um assunto importante, né? Que as pessoas precisam. A gente tem uma consultoria ambiental falando desse trabalho que vocês fazem, e eu quero falar sobre uma contabilidade que além, né, acho que até uma consultoria contábil mesmo, que é a Intelecto. Eles, inclusive, nessa onda de impostos, eles ajudam a pagar menos impostos na reforma tributária, tem assessoria contábil, fiscal, IDP e assessoria empresarial e do agro. Inclusive, eles fazem aqueles workshops da reforma tributária e vão fazer um próximo agora, nos próximos dias, e você fica muito mais por dentro de tudo e da sua empresa, da sua propriedade rural com a Intelecto Contabilidade. Não se esqueça, fale com o pessoal da Intelecto que eles vão te ajudar. 99983-8594. É um conjunto, né? Nada funciona sozinho, principalmente no agro. Você fala com o pessoal aí, 99983-8594. Obrigado, viu? Intelecto Contabilidade, Intelecto consulte você, ele é contabilidade. Intelecto Contabilidade pelo consulte de contabilidade, Intelecto Contabilidade. Pronto. É porque no Instagram é Intelecto Consulte, de consultoria. Obrigado pelo carinho. Existe alguma coisa que você já pegou assim, difícil de resolver e deu conta? Muitos. Só pepino. Muitos. Em geral, são processos longos, né? E essa é a parte mais difícil, gerenciar a expectativa. Áreas de embargo em si são processos demorados de serem resolvidos. Hoje a gente faz o procedimento que é a DAI, né? A Declaração Ambiental do Imóvel, para imóveis que tiveram algum passivo ambiental, né, especialmente de 2019 para cá, e precisam se regularizar. Então, eles têm ali aquele problema que ficou no passado e, para resolver alguma questão futura, eles precisam fazer esse procedimento da DAI. Eu gosto sempre de alinhar a expectativa, Guilherme, com os nossos clientes, de que processos ambientais são morosos. Não dá para chegar e resolver de um dia para a noite. Não dá. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência e é importante eles saberem disso. São processos administrativos, processos que dependem dos órgãos. Então, por mais que a consultoria faz a sua parte, vai lá em campo, monta o relatório, protocola, depois dessa etapa, eu tenho que esperar o órgão analisar e me dar uma devolutiva. E esse período de análise, eu estou falando de 30, 60, 90, 120 dias. Né? E aí ele me dá uma devolutiva de alguma coisa que eu ainda tenho que corrigir, alguma coisa que eu ainda vou ter que negociar com ele, para depois sim a gente chegar num documento final. Então, é sempre importantíssimo a gente alinhar essa expectativa com eles e, mais uma vez, a gente volta e bate a tecla na questão do planejamento.
né? Porque se depois o produtor ele precisa de um documento ASAP, né, para ontem, muitas vezes a gente não consegue atender, né, nessa urgência. E aí a gente fala de planejamento, gente, e depois, como se diz, para reverter a situação quando já vai multa, já vai. É mais difícil, né? É mais difícil, Claro que não é exatamente. impossível, mas é mais desafiador. Os casos assim que a gente tem sempre que tem um auto de infração também tem o envolvimento do Ministério Público. E aí algumas dificuldades que a gente enfrenta, assim, falando um pouco dos bastidores ali da consultoria ambiental, né? É porque o órgão ambiental ele fala uma língua, né? Ele me pede algo. O Ministério Público me pede outra coisa, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer uma DAI para regularizar o imóvel, mas o Ministério Público está me pedindo um PRAD. E aí, o produtor acaba tendo que gastar 2 vezes, sabe? Para fazer uma mesma correção, uma mesma adequação. Então, às vezes, a gente tem órgãos, né, instituições que não se conversam. Isso, por si só, traz uma complexidade enorme. Aí você precisa colocar isso para conversar. Exatamente. Então, isso já traz, assim, uma complexidade muito grande para alguns dos nossos casos. E agora, falando disso, deve também ter histórias assim que até emocionam. Você fala, nossa, a pessoa conseguiu resolver assim, ficou na alegria, na felicidade, né? Sim. Isso também é prazeroso, dá prazer, né? Sim, sim. Ao fim do dia, né, a consultoria ela na maior parte das vezes está ali para resolver problemas, né? Então, quando a gente consegue, né? Às vezes você fica... Você tem aquele sentimento assim, nossa, isso não está andando, esse projeto, eu não vou conseguir resolver isso, não estou conseguindo, vai para um lado, vai para o outro e não sai. Então, quando finaliza, é uma satisfação muito grande para nós e para o nosso cliente, com certeza, né? Ele tem a área ali desembargada, ele tem a área que ele pode produzir, vender um produto que está livre de qualquer passivo ambiental, isso sempre tem um valor ambiental agregado, né? Me fala um pouco sobre esse contato, como é que as pessoas podem procurar vocês, como que funciona isso na prática, como que isso acontece, esse trabalho, WhatsApp, Instagram, vai na fazenda, marca um café na roça, é lá no escritório, como é que é esse atendimento? De todas as formas, Guilherme, a gente está disponível. O nosso escritório fica ali no edifício do CCAJ, né, ao lado do Sindicato Rural, na sala 1106, é só chegar lá e pedir para falar com a gente, nossa equipe está sempre por lá. A gente também tem o WhatsApp, né, que está disponível, o WhatsApp do nosso time comercial, que faz o nosso primeiro atendimento, que é a Michele. O nosso Instagram, que é consult.sa também, pode chamar a gente pelo direct, lá que tem o link com o contato do WhatsApp, também pode ser feito. E a gente atende das diversas formas, né? Ali a gente pega o mapinha, leva ali para a propriedade, e às vezes a gente até prefere, às vezes, fazer um atendimento direto na fazenda, porque a gente entende melhor o caso da pessoa, porque às vezes ela explicando de uma forma, a gente chega lá e realmente entende o que é o problema, né? Então, a gente está disponível de todas as formas que forem precisas. Gente, eu acho legal o jeito que vocês explicam, né? Porque fica tão fácil de entender. Esse jeito pedagógico, até acompanha lá nas redes sociais, é muito fácil de entender mesmo. É um assunto técnico, burocrático, como a gente falou aqui, né, de muita lei, é difícil passar esse conhecimento, é difícil sempre tirar tempo na agenda para poder gravar, mas a gente gosta de tentar levar um pouco de clareza para esse público, sabe? Porque é muito difícil, é um mundo à parte, são muitas palavrinhas técnicas ali diferentes para eles, então toda oportunidade que a gente tem de explicar um pouquinho realmente o que é isso, a gente abraça e tenta compartilhar o máximo de informações. Eu quero agradecer também a parceria da Manipula Fácil Jataí. Tô tomando um remédio manipulado lá da Manipula Fácil, ó. Topíssimo. E o atendimento é o melhor que existe. Se você procura uma fórmula, inclusive para cuidar dos seus cabelos, da sua pele, né? Eu tô encantado com o trabalho que os manipulados têm. E mais encantado ainda com a Manipula Fácil. Inclusive, lá eles acompanham aquela fórmula, o que o Lucas veio aqui e contou para o crescimento capilar dos homens, que tem calvície, aplicação tópica, tem para as mulheres para melhorar a questão dos cabelos, da queda, tem tudo isso. E lá eles vão te atender com jeito todo especial para você garantir um trabalho de qualidade aí e sair satisfeito com o trabalho da Manipula Fácil Jataí. Então, aproveita, faz aí o seu orçamento, 999-567889, Manipula Fácil. Agradecer a J Cruzeiro. J Cruzeiro está na correria, sabe por quê? É o fecha mês da J Cruzeiro. Você está
terminando a obra, começou o acabamento, terminando, sei lá, subir na parede, não sei a fase da obra que você está, mas eu tenho certeza que você vai procurar a melhor, que tem o maior estoque e com as melhores ofertas, que é a J Cruzeiro. Lojas em Rio Verde, lojas em Jataí, também em Mineiros. Só cresce, é o maior estoque de Goiás. J Cruzeiro, esse é o nome. A J Cruzeiro tem uma loja tão linda entrando ali na Presidente Vargas em Rio Verde, a gente já chega e sabe que é tudo dominado, é nosso, né? Então, o meu abraço especial ao Guilherme, ao Pedro, meu amigo, ao Júnior, a toda a família J Cruzeiro, primeiro pela parceria e também por serem essa loja que ajuda a construir muitos sonhos. Muita gente fez a casa comprando os produtos da J Cruzeiro. Um beijo no coração de todo mundo, que Deus abençoe, sucesso sempre. J Cruzeiro, materiais de construção, do básico ao acabamento. Essa logo é bonita, que é da Oasis Vertical, e a gente está falando de coisa ambiental, é preciso falar dela. Ela faz todo aquele trabalho com jardins de paisagismo, ela faz jardim vertical, lindo o trabalho dela. É uma parceira que a gente tem aqui, que cuida dessa parte da Oasis Vertical, e ela fala, a Kelly, ela fala um pouquinho que ela faz de tudo mesmo, né? Cuida do paisagismo, eles transformam os ambientes com jardins verticais e projetos de paisagismo personalizado. Traz mais beleza, mais conforto e qualidade de vida para casa, para empresas e espaços comerciais. Se você quer deixar o seu ambiente mais verde e sofisticado, siga @Oasis Vertical e conheça o trabalho incrível que eles realizam. Oasis Vertical, sua parede viva, sua vida mais leve. Um abraço para minha amiga Kelly, que é a responsável por tudo isso. Um abração aí para todo mundo. Acho que eu mandei abraço e agradeci quase todo mundo. São os nossos patrocinadores. A gente vai agradecendo durante os episódios. Aí aparece a logomarca na tela, a gente vai falando, vai agradecendo, que eles ajudam a gente a fazer o Só Prosa Boa. E para seguir, gente, as redes sociais e acompanhar o trabalho que o pessoal faz é consulte.sa. Soluções ambientais para o produtor rural, sua propriedade rural regularizada de forma simplificada, com segurança e estratégia. Isso é mais importante. Você pode dormir tranquilo. Se essa questão ambiental tem tirado o seu sono, quem vai devolver o sono para você é a Consulte Soluções Ambientais. Faz todo o trabalho de regularização ambiental rural também. Quer sossego? Contrate a Consulte. Elas estão prontas para te atender. Inclusive, a gente falava de tantas coisas aqui, mas eu não falei de um assunto legal que a gente fala muito, que está muito em voga, o pessoal falando muito sobre as terras raras, sobre garimpo, sobre as possibilidades que também exigem licença, né? Sim, é um processo um pouco mais complexo, né? Quando a gente fala de terras raras, processos são regidos aí pela União, né? Pelo também, governo, né? federal, é muito novo. É novo o interesse, né? De se explorar aqui no Brasil, mas o conhecimento de que essas áreas existem já é há bastante tempo, né? O Brasil, ele vai, com toda certeza, desempenhar um papel fundamental aí nos próximos anos, no futuro, quando a gente fala de meio ambiente, né? Então, a gente tem Amazônia, a gente tem terras raras, a gente tem a produção de grãos, a gente tem a questão do desmatamento, que está sempre em voga quando a gente fala sobre União Europeia, especialmente, né, que tem rígidas normas aí para comprar produtos livres de desmatamento, a venda de animais também, né, a venda de carne bovina, suína, de aves. O Brasil desempenha um papel fundamental e ele vai estar sempre na vitrine, né? Então, quanto mais a gente consegue caminhar em papéis de regularização e mostrar isso, melhor vai ser para nós. Dá mais segurança também, né? Exatamente. Essa é a palavra. Segurança e valorização, né? A gente está mostrando que a gente está entregando um produto com qualidade, né? E dentro de todas as normas, dentro de tudo que precisa. Então a gente tem aí um mundo de possibilidades nessa área de vocês. São Sim. inúmeras, né? Eu acho que importante é isso. Inúmeras possibilidades para vocês
trabalharem mesmo, estarem junto das pessoas, do produtor, de quem realmente move a economia e dando tranquilidade. Eu acho que essa é a mensagem que vocês me passam. Fique tranquilo que a gente resolve, é tipo isso. Sim, exatamente. A gente tem muitas leis ambientais, o Brasil é um dos países que mais tem leis ambientais. E sabe o que tem muito caminhado também, Guilherme, são os sistemas, né? Então, o sistema de satélite mesmo, que começa a emitir alerta, os sistemas que a gente apresenta notas fiscais de produtos, tudo isso está cruzando informações, né? Então, por isso que a gente precisa ter uma gestão ambiental ali muito bem acompanhada. A gente precisa ser realmente estratégico, saber onde tem risco, onde não tem, por onde que a gente começa. Essa a solução que a gente quer entregar, né? Traduzir tudo isso de uma forma prática e objetiva aí para quem precisa. E é isso mesmo, né? Com praticidade e objetividade, sem conversa fiada. Honestidade, transparência. Tem alguns casos que a gente precisa falar, olha, não dá para fazer assim, e falar, não dá. Vocês são quantas lá? Nós somos 2 engenheiras ambientais, 2 engenheiras florestais, mais um estagiário também na área de... Então, é grande o escritório. É o maior que a gente tem, né? Não. Um dos maiores. Não, um dos. Espero aí que nos próximos anos a gente possa falar o maior. Falando em água, gente, até a questão dos recursos hídricos, eles fazem outorga lá. Inclusive, a água Caiapó, mas é boa. Esse é um dos recursos que vão ficar cada vez mais preciosos, monitorados. As outorgas vão começar a ser cada vez mais importantes. Né? A gente agora até tem a cobrança, né, pela captação de água, que antes não existia, agora passou a ser cobrado. Você tem que pagar anualmente uma taxa para usar a água. Então, Então, se esse dinheiro realmente fosse revertido para preservação, né? Sim. Eu sei que é difícil você falar isso, mas eu falo. Essa é a ideia. Vamos ver se realmente vai caminhar para esse sentido. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso sempre. Obrigada, Guilherme. A gente que agradece Foi bom, o espaço. Né? Foi leve, né? Poder falar um pouquinho mais, com mais calma, sobre esse trabalho nosso. A gente está à disposição, né, dos problemas mais simples aos mais complexos, as dúvidas que o pessoal tiver. Sempre procurar a gente aí para poder conversar, entender qual que é a realidade. A gente gosta de dizer, cada um é cada um, cada caso é cada caso, né? Precisa ser tratado aí com todo cuidado. Muito obrigado. Sucesso sempre. E você que está aí nos assistindo, faça a gentileza de seguir aí o pessoal da Consulte SA. Sucesso, viu? Obrigada. Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco tem mais Só Prosa Boa. Tchau, tchau.